Olá, pessoal. Vamos então continuar com o curso, né? Hoje a gente vai vai começar a falar sobre ondas gravitacionais, tá? Que ainda a gente ainda vai estar lidando, né, com o regime de campo fraco. Lembrando que a gente está cada vez, né, relaxando mais as hipóteses. Então a gente começou com gravitação newtoniana, que era regime de campo fraco, baixas velocidades e campos estáticos, certo? Com variação do tempo desprezível. Depois a gente abriu mão, né, de baixas velocidades a ponto de você ter que realmente colocar velocidade igual a zero, e a gente já considerou qual é a primeira contribuição que vem quando tanto a fonte quanto a partícula teste tem uma velocidade que você pelo menos considera efeitos de primeira ordem, porque em gravitação newtoniana nem isso tem, né? Aí a gente chegou no efeito do gravitomagnetismo. Agora, então, a gente vai relaxar um pouquinho mais e vai considerar agora campos gravitacionais variando no tempo, porque mesmo no caso que a gente considerou, né, da velocidade, da fonte poder ter velocidade, da partícula teste poder ter velocidade, ainda a gente estava desprezando a variação temporal do campo, certo? A gente viu que, como primeira contribuição da velocidade da fonte, a gente tinha efeitos aparecer o análogo de um campo magnético, né? Mas para o caso da gravidade, assim como no caso do campo elétrico, no eletromagnetismo, quando a gente tem uma fonte parada, a gente só tem campo elétrico, mas quando a carga está se movendo com uma velocidade constante, por exemplo, a gente já tem a geração de um campo magnético. A gente viu que o análogo acontece para a gravidade também, certo? Então, quando a massa está parada, gera, né, no limite de campo fraco, só um campo newtoniano, que é o campo newtoniano no limite de campo fraco, mas a gente viu que se a gente considera que essa massa tem uma velocidade, isso já vai dar um efeito análogo ao efeito do campo magnético em eletromagnetismo. Agora a gente vai considerar movimento de fontes um pouco mais genéricas que vão acabar levando a campos gravitacionais, que mesmo ainda no regime de campo fraco, tá, vai ter efeito, vai gerar um campo gravitacional também independente do tempo, o resultado principal, evidentemente, é que isso vai levar à existência de ondas gravitacionais. Ou seja, a perturbação, né, da métrica, ela se propaga, satisfazendo uma equação de campo, uma equação de onda, desculpa, ela se propaga e com isso carregando energia e roubando energia, portanto, do sistema. Tá? Então vamos lá, é isso que a gente vai tratar hoje. Então a gente vai falar de ondas gravitacionais, vai começar, né, falando sobre ondas gravitacionais. Hoje a gente vai falar sobre a produção de ondas gravitacionais, né, e na aula que vem a gente fala mais sobre a detecção de ondas gravitacionais, tá? Que vai ser através do efeito que elas provocam, tá? Então vamos lá. A produção de ondas gravitacionais. Se a gente relembrar, né, as aulas anteriores, quando a gente chegou nas equações de Einstein linearizadas, né, essa foi a equação que a gente chegou. Então esse H barra mini tem a ver com a perturbação da métrica, né? O barra aqui é porque é aquela redefinição de variável que a gente usou, trabalhando com H mini, que é a perturbação mesmo, menos meio de eta mini traço de H, né? Então essa é a variável, porque basicamente a equação de Einstein linearizada ficava mais simples quando escrita em termos dessa função, né? Muito bem. E isso daqui, né, vocês devem reconhecer, isso aqui é o operador de onda da Lambertiano, né, menos a segunda derivada temporal mais o Laplaciano, né, da função. E isso daqui, então, é uma equação de onda. Se eu tivesse isso aqui igual a zero, isso seria a equação de onda sem fonte, né, equação de onda livre. E com esse termo aqui é o termo de fonte, ou seja, isso aqui é uma fonte de onda gravitacional, é uma fonte para essa função, né? Então aqui eu tenho as componentes do tensor energia-momento e as componentes do tensor energia-momento, então, podem gerar ondas gravitacionais. Bom, mas a gente vai querer, né, trabalhar um pouquinho mais essa expressão, tá? Não, a gente não pode esquecer, né, que as equações de Einstein linearizadas têm essa forma se a gente assume que a gente está, né, num gauge, num calibre, ou seja, numa escolha apropriada de coordenadas, né, na qual
esse H barra aqui satisfaz essa equação, certo? Que é o análogo do gauge de Lorentz, né? Lorentz, para o caso do eletromagnetismo, tá? Então, esse daqui é a condição de gauge que a gente tem que certificar de que está sendo satisfeita, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Então, ó, a primeira coisa que a gente nota é que, de fato, né, não há essa condição aqui é consistente, como deveria ser. A gente mostrou que sempre dá para transformar, né, a gente sempre pode escolher um sistema de coordenadas no qual isso aqui é verdade. E nota em particular, né, que se eu tomar, tomar, né, a derivada aqui del mi desse lado, né, sobe os índices, por exemplo, sobe os índices e toma a derivada del mi desse lado, as derivadas parciais comutam, né, porque o espaço-tempo de fundo ele é plano. E aí, então, eu tenho a derivada atuando aqui, e aí apareceria a derivada aqui do tensor energia-momento. Como o tensor energia-momento ele é conservado, né, então del mi t mini é zero, então isso acabaria mostrando que o D'Alembertiano dessa quantidade aqui, independente quanto vale essa quantidade, o D'Alembertiano disso daqui tem que dar zero, certo? Então, tudo que eu preciso para garantir que, de fato, essa condição de gauge vai ser preservada ao longo de toda a evolução é garantir que eu tenho as condições iniciais, garantir que na condição inicial que eu der para o meu H barra, né, que essa condição de gauge aqui ela está sendo satisfeita. Então, se eu garantir que lá onde eu comecei, né, dei a condição inicial para evoluir a minha equação de onda aqui, eu estou garantindo que minha condição de gauge ela é correta. E como essa equação aqui é de segunda ordem, né, de evolução, para garantir que a minha solução vai continuar sendo identicamente nula para essa quantidade aqui, eu tenho que também garantir que a derivada temporal é zero. Então, isso aqui é só para só para a gente ter em mente que, olha, não há realmente essa condição de gauge, eu consigo, né? Eu consigo impô-la e a evolução do H barra vai preservar a condição de gauge. Então, eu não preciso ficar, né, a todo momento tendo que fazer mudança de coordenadas para garantir que aquela equação vai ser, para garantir que essa condição está sendo satisfeita, certo? Ela vai ser, uma vez colocado como condição inicial, né, de maneira apropriada aqui, a própria evolução do H barra vai preservar essa condição de gauge, tá? Então, isso aqui é só para a gente ver que a gente não precisa se preocupar realmente muito com isso daqui, desde que a gente garanta que a gente esteja satisfazendo, pelo menos na condição inicial, né? A gente vai trabalhar... Bom, agora a gente vai manipular um pouquinho essas expressões, porque a gente vai aproximar. Isso aqui, por enquanto, a única aproximação que a gente fez foi que o campo é fraco. Nesse momento aqui, só tem a aproximação de que o campo é fraco, tá? Mais nenhuma. Então, a gente acaba numa equação que é uma equação diferencial linear, né? O que torna as coisas mais fáceis de serem resolvidas, de serem tratadas. Então, a gente conhece, né? A gente conhece a função de Green associada a esse operador de onda. Então, a gente pode até inverter essa equação, né? Se a gente quiser. A gente pode até inverter essa equação, se a gente quiser. Mas antes de fazer isso, vamos fazer o seguinte. A gente não vai trabalhar no regime, no espaço de configurações, né? A gente não vai trabalhar com essa função aqui, que é função de t e das coordenadas espaciais. A gente vai fazer uma transformada de Fourier na variável temporal e vai trabalhar no domínio de frequências, tá? O que basicamente a gente vai definir, né? A gente vai escrever esse H barra aqui como uma transformada de Fourier no tempo, na variável temporal, né? Então, é na variável temporal que eu estou mudando, e aí vai ficar em termos, né? Eu escrevo essa função como sendo uma transformada de Fourier de uma outra função, que vou estar diferenciando dessa primeira pelo chapeuzinho aqui, tá? Então, o chapeuzinho representa a transformada de Fourier. E aí, essa função aqui fica como função de ômega, né? Ômega e x. O x continua dos dois lados. Só que ao invés de trabalhar no domínio de tempo, eu trabalho no domínio de frequências. Eu vou trabalhar com essa função aqui, tá? Trabalhar com essa função. E a mesma coisa para o tensor energia-momento. Eu vou pegar o tensor energia-momento, cada uma de suas componentes, e eu vou trabalhar com a sua transformada de Fourier, né? Aqui, tá? Então, também, né? Evidentemente que, como isso aqui satisfaz uma equação diferencial cuja fonte é esse termo, a gente vai ter algo também análogo para essa função em relação a essas outras funções aqui, tá? Bom, vamos começar pela condição de gauge, né? O que a condição de gauge vai implicar
para essa função aqui no domínio de frequências, né? Bom, a condição de gauge é essa daqui para a função h barra, certo? Se eu substituo essa derivada aqui, né, ela atua em t e em x, certo? Bom, o x continua aqui na função h barra chapéu. Só que o t agora, né, a variável t aqui só aparece aqui. Então, esse derivado em relação a t vai cair um menos i ômega, certo? E aí a gente tem, então, que essa condição de gauge aqui implica que isso daqui tem que ser verdade. O que significa, né, que como isso aqui é a transformada de Fourier de uma função indo para zero, então a gente tem que essa função que eu estou fazendo a transformada aqui é a função nula, tá? Ou seja, a gente tem essas consequências aqui. Para n igual a zero, eu tenho, né? Isso aqui tem que ser de zero. Então, tanto a componente zero dessa equação tem que ser zero. Então, está aqui, eu estou igualando. Quanto a componente j dessa equação aqui também tem que ser zero. E aí eu estou escrevendo aqui. Certo? O que eu quero? Qual é a utilidade dessa expressão? Né? É a seguinte, é mostrar que se eu souber quem é o h e j barra, tá? Ou seja, as componentes puramente espaciais da perturbação, o que eu tenho com isso? Bom, se eu sei quem são as componentes espaciais, em princípio eu tenho quem é o h barra e j chapéu. Ou seja, eu tenho esse cara aqui, certo? Uma vez dada essa função, se eu soubesse essa função, ou seja, as perturbações puramente espaciais da métrica, eu conseguiria determinar quanto vale a sua transformada de Fourier. Sabendo a sua transformada de Fourier, pela condição de gauge, eu conseguiria determinar, né, via essa equação, quais são bom, isso aqui é a primeira parte, né? Então, dada quem é o h barra, eu consigo determinar suas transformadas de Fourier. E por essa condição de gauge, sabendo quanto dá a transformada de Fourier, por essa equação aqui, eu consigo determinar a componente espaço-temporal da transformada de Fourier da perturbação, através dessa equação. Que, por sua vez, vai me determinar duas coisas. Uma delas é o próprio H00 barra chapéu, porque esse H0J aqui, ele entra nessa equação para determinar quem é o H0 barra chapéu. Só que, por outro lado, se eu sei quem é a transformada de Fourier da componente espaço-temporal, né, da perturbação, eu faço transformada inversa e eu faço a transformada de Fourier, né, substituo ela aqui, e aí eu obtenho quem são as componentes espaço-temporais da perturbação no domínio de tempo, né, ou seja, a perturbação de fato no espaço-tempo, tá? E mesma coisa aqui, se eu sei quem é a transformada de Fourier da perturbação tempo-tempo, né, da parte temporal, como no domínio de frequências, eu substituo aqui de novo e calculo quem é o H00. Então isso aqui, lembra, isso aqui está em linha com aquele vídeo que a gente fez, né, sobre liberdade de gauge em gravitação e diffeomorfismos, onde lá a gente frisou no final, né, embora a métrica normalmente sejam 10 componentes, a métrica, o tensor métrico, quando escrito em termos de componentes, tem 10 componentes independentes, ponto a ponto, mas como funções elas não são todas independentes, porque basicamente eu posso, né, eu tenho a liberdade de escolher, né, fazer uma mudança de coordenadas, eu introduzo 4 funções, que são as maneiras como eu mudo as coordenadas, e com isso eu posso, na verdade, escolher a forma, não totalmente de maneira totalmente arbitrária, mas eu tenho uma liberdade de escolher a forma de, digamos, 4, né, pelo menos impor um vínculo que eu dou em 4 dessas componentes, ou 4 vínculos, digamos assim, certo? O que reduz o número de componentes, de funções independentes para a métrica, não, de 10 para 6, certo? E aqui fica bem claro isso, né? Se eu tiver essas 6 componentes espaciais, puramente espaciais, né? Tá? Que é uma matriz 3x3 simétrica, né? Eu consigo, então, aplicando a condição de gauge, que é justamente a ideia de você escolher coordenadas apropriadas, né, nessa visão de diffeomorfismo passivo, e você, então, consegue, uma vez sabendo as 6 componentes espaciais da perturbação da métrica, mais a condição de gauge, isso, então, te fixa quais são as outras 4 componentes, as espaço-temporais, né,
espaço-temporais, e a puramente temporal. Tá? Então, isso aqui fica explícito o que a gente mencionou, aquela contagem, né, de quantas componentes de fato independentes para a métrica a gente tem. Tá? Bom, a mesma manipulação também pode ser feita para o TMI, né, para a transformada de Fourier do tensor energia-momento, porque lembra que as equações de Einstein implicam que o tensor de esse tensor aqui também satisfaz a equação de que o quadro divergente dele é nulo, né? A derivada μ é zero. Então, ou seja, é uma equação, do ponto de vista de equação diferencial, é uma equação semelhante à que o H barra satisfaz na condição de gauge. Então, a mesma conclusão que a gente chegou para o H barra, a gente também pode chegar, né, nessa ordem de aproximação para as componentes, para a transformada de Fourier das componentes do tensor Temini. Ou seja, se eu souber quem são as componentes puramente espaciais do tensor Temini, eu calculo qual é a sua transformada de Fourier. Com elas, eu consigo calcular qual é a componente espaço-temporal do tensor energia-momento. E com a componente espaço-temporal, eu consigo calcular a componente T00. Aqui tem uma sutileza, só nesse eu consigo determinar, que tem a ver com o fato de que para eu realmente conseguir determinar, parece esse sobre ômega aqui. Tá? Isso aqui dá uma sutileza, que eu não vou entrar em detalhes, que para os nossos propósitos de ondas gravitacionais não é relevante, mas isso aqui vocês já podem imaginar que, na verdade, essa equação de determinação vai dar problema quando ômega for zero. Né? Bom, ômega igual a zero, se a gente voltar lá na expressão da transformada de Fourier, né, ômega igual a zero significa o termo que não depende do tempo, né? Porque lembra que o tempo naquela transformada de Fourier aparece exponencial de ômega t. Se eu pego o caso, o que estiver concentrado em ômega igual a zero, se eu tiver uma contribuição de fato concentrada em ômega igual a zero, isso significa um termo que é independente do tempo, que pode até depender da posição, mas é independente do tempo. Então, quando eu estou fazendo esse procedimento, na verdade, eu já estou assumindo que termos, a parte independente do tempo da métrica, essa basicamente eu já vou estar descartando quando eu estiver fazendo essa abordagem. Então, eu só vou considerar de fato a parte que está variando no tempo, ou seja, que de fato tem uma dependência temporal. Para propósitos do que a gente quer de ondas gravitacionais, a gente de fato, né, não quer saber a contribuição newtoniana que vem de uma dada massa lá longe, que está fazendo um certo movimento. Né? A gente não está interessado no qual é o campo gravitacional estático, qual é a contribuição estática que ela está gerando. A gente está interessado justamente na parte que está mudando, certo? Que é a parte que vai poder carregar energia para fora do sistema, que a parte estática não vai, a parte estacionária não vai carregar energia para fora do sistema, pode até armazenar energia em algum sentido, né? Mas não vai carregar energia para fora do sistema. Tá? Então, tem essa sutileza, mas eu não vou mais entrar em detalhe, eu deixo para vocês pensarem, quem tiver mais interesse, pensa mais a respeito do qual é a implicação, né? Como ficaria aqui se eu permitisse, se eu quisesse voltar a ter contribuições que não dependem do tempo, tá certo? Isso é importante se você, depois que tiver a solução, se você quer depois voltar para o domínio, né, espaço-temporal, e checar se realmente todas aquelas condições de gauge estão sendo no domínio de espaço-tempo estão sendo satisfeitas, você vai ter que levar em conta esse fato de que, olha, nesse procedimento aqui a gente está jogando fora funções, a parte das soluções que seriam independentes do tempo, tá? Ou pelo menos parte delas. Então vamos lá. Né? Então a gente tem essa equação, tá? E a gente vai primeiro vamos inverter, né? Como a gente mencionou anteriormente, a gente sabe qual é a função de Green, a gente está acostumado com a função de Green do operador de onda, certo? Então eu posso usar, e tem mais de uma função de Green, né? Depende de qual é a condição de contorno inicial que se coloca. A gente vai estar interessado, né, na função de Green retardada, porque a gente quer saber qual é o campo gerado, né, por uma dada distribuição causalmente, né, relacionado com uma dada, o que está acontecendo com a fonte, isso vai gerar um campo ou uma métrica, uma perturbação da métrica que vai se propagar, né? E a gente quer então saber qual é o campo devido a né, a esse tensor energia-momento ou o que quer que esteja acontecendo com ele.
Então, a gente vai estar interessado na função de Green retardada, que basicamente, então, né, permite que a gente inverta essa equação escrevendo desse jeito. Lembrando que a função de Green retardada do operador de onda é menos 1 sobre 4π, e essa integral em d3x', né, com, é, é, com esse denominador aqui, né, que é 1 sobre a distância entre os pontos que estão onde está a fonte, onde está considerando que está a fonte, e onde o x aqui é onde você está calculando o campo, certo? Isso aqui é a norma do vetor espacial de separação. E a gente tem que lembrar também que o tempo aqui, esse t' aqui, ele também depende da variável de integração x', certo? Então, essa integração aqui, essa variável de integração x', que localiza onde está a fonte, né, ela não aparece só aqui na localização do tensor energia na parte espacial, né, na variável espacial do tensor energia momento, e também não só aqui, que vai calcular a distância, né, que o ponto onde você está calculando o campo está da fonte, mas também entra aqui no t', porque você tem que calcular no chamado tempo retardado, né? No fundo, você tem que levar em conta que se você está medindo num dado instante e num certo ponto o campo gravitacional, ele é devido ao que a fonte estava fazendo num ponto x', né, que está a uma distância, decai com uma certa potência de 1 sobre a distância, né, até a fonte. E também você tem que considerar o que a fonte estava fazendo no instante que deu tempo para a informação sair de lá e chegar até o ponto que você está interessado, no instante que você está interessado, certo? No instante T. E evidentemente que isso daqui, então, como sai da própria, né, a própria equação de onda traz para a gente que, olha, você tem a propagação com velocidade da luz, certo? Que essa daqui é exatamente o mesmo operador de onda que aparece em eletromagnetismo, certo? Muito bem. Aqui eu recuperei o C só para frisar esse ponto, mas lembra para a gente ser igual a 1. Então, nos próximos eu já vou esquecer que o C, já vou substituir C igual a 1. Então, isso aqui é a solução dessa equação, né? Para a função de Green retardada, tá? Só que a gente não vai trabalhar no domínio de tempo, a gente vai trabalhar no domínio de frequências. Então, quando a gente fizer a transformada de Fourier, aí a gente vai acabar que no domínio de frequências, né, o H barra chapéu satisfaz uma equação muito análoga, só que o que muda? Essa vai ser a vantagem de se pegar, de se pegar, de se trabalhar no domínio de frequências. Então, o fato que aqui a gente tem que trabalhar no tempo retardado, tá? No domínio de frequências é transportado no fato de que sobrevive aqui mesmo depois que eu, né, faço a transformada de Fourier dos dois lados, sobrevive, bom, primeiro, no domínio de frequências, agora a frequência aqui é uma frequência fixa, tá? A frequência que eu tiver aqui fora é a frequência que eu tenho aqui dentro, e o x que aparece aqui fora é o x que aparece aqui dentro, tá? Então você vê agora que essa integral em x' aqui, que antes estava contaminando a primeira entrada, né? Eu tinha que considerar que a variável de integração aparece tanto aqui na segunda, nas três últimas variáveis do tensor energia-momento, como também na primeira, né, dessa forma aqui. Agora eu vejo, não, agora minha variável de integração no espaço de frequências aparece no tensor energia-momento, aparece só nas variáveis espaciais mesmo. Às custas de eu ter passado a dependência em x' também para essa exponencial aqui, tá? Bom, isso daqui, na verdade, a gente vai ver depois que não é tão essencial assim. O importante é que também, o bom é que nesse formalismo vai ficar claro qual é o tipo de aproximação que a gente vai fazer, qual é o regime de aproximação nos quais o nosso resultado vai ser correto, vai ser bom, né? Então, vamos lá. Então, a ideia qual é, né? A ideia é a seguinte, eu tenho aqui uma distribuição de energia momento, tá? E eu vou querer calcular o campo, né, a perturbação da métrica longe, tá? Então, essa é a primeira regime de aproximação que a gente vai fazer. A gente vai dizer que a gente está suficientemente longe a ponto de que a escala típica onde o tensor energia-momento é diferente de zero, que basicamente vai ser onde essa integração vai contribuir, né, os valores de x' para o qual essa integração aqui não vai, para qual integrando não é nulo, porque se eu pegar um ponto aqui, evidentemente que aí o t é zero,
certo? E por isso que eu mantive, na hora de fazer a transformada de Fourier, eu só fiz a transformada de Fourier no tempo e não na posição, porque aí eu vou fazer uso do fato de que em posição, né, na variável posição, esse tensor energia-momento aqui ele é localizado e a gente está longe da fonte. Se eu fizesse a transformada de Fourier total no espaço de passasse do espaço do espaço para momenta, né, para número de onda, vetor de onda, a gente perderia essa informação, né? Essa informação ficaria meio que lavada. Então, como eu quero manter essa propriedade de que eu tenho uma fonte localizada no espaço, mas eu quero calcular longe, né, dos pontos onde o tensor energia-momento está localizado, então por isso que não é conveniente fazer a transformada de Fourier na variável espacial também, tá? E a gente vai usar o seguinte fato, de que basicamente o tamanho típico da região onde a gente tem tensor energia-momento diferente de zero é tamanho L, e a gente está a uma distância da fonte que é muito maior do que L, tá? Que é muito maior do que L. Por que a gente vai fazer isso? Porque repara que aí, ó, aqui aparece, né, basicamente o quê? É o módulo desse vetor, né, que é a distância de um dado ponto qualquer, localizado. A origem eu poderia ter colocado em qualquer lugar, tá? Mas é conveniente se colocar, para ficar claro aqui o que a gente está fazendo, é conveniente, só por conveniência eu coloquei aqui minha origem em algum ponto da fonte, né, onde o tensor de energiamento não é zero. Mas o que importa é o seguinte, né, quem são esses vetores que aparecem aqui, né? Desculpa, quem é essa quantidade que aparece aqui? É o módulo desse vetor aqui, ou seja, é a distância do ponto onde eu estou calculando onde eu estou calculando a quantidade H, certo? Até o ponto que está gerando aquela quantidade, aquela perturbação, e aí eu tenho que integrar sobre todos os pontos, sobre todas as contribuições aqui de cada ponto x' pertencente ao suporte do tensor energia-momento, certo? E qual vai ser a aproximação que eu vou fazer? Bom, repara o seguinte, né? Se eu tenho que essa distância aqui é muito maior do que o tamanho típico onde o tensor energia-momento está sendo distribuído, então esse módulo desse vetor aqui, né, ele vai ser praticamente dado pelo tamanho do vetor x, e o que ao longo desse processo de integração aqui, o que varia é o x', certo? Mas isso vai fazer com que o meu x menos o módulo do vetor x menos x' varie o quê? De uma quantidade que é da ordem de L, certo? Que é o tamanho onde está sendo distribuído o meu tensor energia-momento. Então, se eu considerar que o R, né, o módulo de x é muito maior do que L, eu posso fazer a seguinte aproximação, né? Considerar. Então, aqui está, né? Considerando que o módulo do vetor x aqui, que localiza o ponto onde eu estou calculando minha solução, né? E que, portanto, durante o processo de integração em x' é mantido fixo, né? Então, eu tenho que x menos x', ó, esse errão aqui, me desculpem, é o errinho, tá certo? Então, isso aqui é o errinho, que basicamente eu estou fatorando. No fundo, é o seguinte, escreve a expressão exata para quanto que dá, né? Faz aí a subtração de dois vetores, usa a regra do cosseno lá, de maneira apropriada, para calcular qual é a diferença, como que eu escrevo o módulo da subtração de dois vetores em termos do módulo de cada um. Considera que o módulo de x é da ordem de L, tá certo? E aí você vai ter esse resultado, que a norma, né, do vetor x menos x' é da ordem, é igual à norma do vetor x, que é o R', mais termos da ordem L sobre R, tá? E esses termos aqui eu vou jogar fora, tudo bem? Numa primeira aproximação eu jogo eles fora. Bom, e aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, se eu substituo isso nessa exponencial aqui dividido pela distância, né? O que eu tenho? Então, se eu pego essa aproximação e substituo aqui, eu tenho que essa função nada mais é do que exponencial de ômega-r dividido por r, mais algumas contribuições de ordem ômega-l, porque daqui vai vir um termo da ordem de 1 mais ordem ômega-l, tá? E aqui eu vou ter termos da ordem, né, que vem daqui, termos da ordem de 1 mais L sobre R, tá? E eu vou jogar fora esses dois termos. Por que eu vou jogar fora esses dois termos? Bom, o primeiro motivo eu já disse, é porque o R'inho é muito maior do que L. Então, esses termos aqui, né, vão ser 10 a menos 5, 10 a menos, sei lá, 10 a menos 10. Eu realmente vou usar valores
tais que isso aqui são ridiculamente pequenos, tá? Só que a gente vê que não é só isso a aproximação, né? A aproximação também envolve eu considerar que o ômega L é muito menor do que 1. Bom, o ômega, né, como a gente tem que, que a onda, essa onda, como a gente viu aqui, se propaga à velocidade da luz, o ômega é 2π vezes a frequência, certo? Que é, se a velocidade da luz é 1, é 2π sobre lambda, né? Então, isso daqui ser pequeno significa que eu estou considerando comprimentos de onda que são muito maiores do que a escala típica do meu objeto. Tá? Então, eu estou pegando ondas, nesse processo de aproximação aqui, eu estou pegando onda, essa equação ela vai ser tão melhor quanto maior for o comprimento de onda da onda que eu estou considerando. Tá? Então, para comprimentos de onda muito curtos, né, mesmo isso daqui sendo verdade, né, mesmo isso daqui sendo verdade, para eu poder aproximar esse exponencial como sendo só isso daqui, né, como sendo exponencial de ômega r, e não considerar os termos que vêm aqui de ordem L sobre R, eu preciso garantir que eu estou com comprimentos de onda muito maiores do que o tamanho típico da minha fonte. Tá? Que é o que a gente também faz quando a gente está calculando radiação de dipolo em eletromagnetismo. Isso aqui a gente também faz. E a gente vai fazer depois a analogia com o eletromagnetismo. Bom, muito bem. O que acontece quando eu substituo isso nessa expressão? O R deixa de ser uma coisa que depende de x', cai fora da integral. Essa exponencial deixa de ser uma coisa que depende de x', cai fora da integral. E eu fico com a integral apenas da transformada de Fourier do tensor energia-momento. Certo? Então, eu obtenho uma expressão até bastante simples, né? Eu tenho que a transformada de Fourier da perturbação barra é uma função da distância, certo? E da frequência vezes uma integração espacial da transformada de Fourier do tensor energia-momento. Lembra que a gente está trabalhando só com a parte espacial, certo? Por quê? Porque se eu determino a parte espacial, pelas condições de gauge, eu consigo determinar as outras componentes. Tá? Muito bem. Além disso, aqui eu estou fazendo algumas manipulações, porque a gente vai querer melhorar no seguinte sentido. A gente está vendo aqui que a perturbação espacial da métrica, ela tem a ver com a integração do quê? Das componentes espaciais do tensor energia-momento, certo? Só que componentes puramente espaciais do tensor energia-momento, o que são? São cisalhamentos, pressões, são forças internas, né? E fluxo de momento interno que aparece, troca de momentos, né? Momentum interno, que acontece no meu sistema, tá? Entre um pedaço do sistema com outro pedaço do sistema. São, né, grosso modo, falando, são forças internas, cisalhamento, pressão. E isso é uma informação um pouco difícil de a gente ter, né? Quando a gente olha um corpo assim, caracterizar quais são essas pressões internas é uma coisa um pouco complicado, né? Da gente ter como primeira informação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a equação de conservação do tensor energia-momento para achar uma identidade entre as componentes puramente espaciais, no caso da transformada de Fourier, do tensor energia-momento, com componentes mais facilmente caracterizáveis, tá, do tensor energia-momento, como, por exemplo, a distribuição de massa. Né? Em princípio, tudo bem, poderia se argumentar que saber de fato qual é a distribuição de massa de um corpo lá longe não é tão simples, mas ainda assim certamente seria mais simples diretamente, né, de obter diretamente, ou até digamos, de modelar, né? Seria mais fácil de modelar a distribuição de massa, por exemplo, né, ou distribuição de energia, do que realmente quais são, num primeiro momento, as forças internas. Tá? Então, o bom é que pela equação de conservação que a gente já viu, né, que satisfaz, o tensor de energia satisfaz, a gente pode manipular, e aqui são meras identidades. Então, isso aqui são meras manipulações algébricas, tá? E diferenciais, né, tem derivadas aqui, mostrando que primeiro eu posso escrever a componente puramente espacial do meu tensor energia-momento, tudo bem, da transformada de Fourier do meu tensor energia-momento, como sendo algo que depende da derivada, né, de um termo como esse. E aparece aqui um termo que, aqui já aparece a componente espaço-temporal do tensor energia-momento, que tem a ver com a distribuição de momentum do sistema.
tá? Densidade de momento do sistema, que é o que a componente espaço-temporal dá, principalmente nesse regime que a gente está perturbando em torno de espaço plano, né? A interpretação fica mais clara, porque basicamente esse cara aqui eu estou interpretando ele naquele fundo, naquele espaço-tempo de fundo que é Minkowski, tá? E a componente e não só Minkowski, como Minkowski em coordenadas nas quais a métrica de Minkowski é -1, mais 1, mais 1, mais 1. Certo? Portanto, esse 0K aqui teria a ver com a densidade, a transformada de Fourier da densidade de momento na direção K. Tá? Muito bem. E dá para melhorar ainda mais. Tá? Usando essa outra identidade aqui, tá? Isso aqui é só uma manipulação de identidade, a gente consegue, né? Eu consigo substituir esse termo que apareceu aqui, que tinha a ver com a componente espaço-temporal, eu consigo escrever como uma outra derivada, tá? E aí aparece aqui, ó, uma coisa que depende da distribuição de energia, que no limite não relativístico, né, é a distribuição de massa do sistema, tá? Então, substituindo, né, usando essas duas informações, substituindo isso aqui e ali, o que a gente tem? A gente consegue escrever a transformada de Fourier da componente puramente espacial do tensor energia-momento como sendo uma derivada de um termo grande aqui, tá? Derivada espacial, né? Isso aqui são derivadas espaciais. E aqui aparece menos ômega quadrado, e aqui aparece a distribuição de massa, tá? Distribuição de energia, ponderado pelas posições espaciais onde essa energia estiver localizada, tá? Então, substituindo isso daqui na expressão que a gente tinha lá para o H barra, a gente chega nisso daqui, ó. Tá? Por que esse termo desapareceu? Porque eu tenho uma integral volumétrica de algo que, na verdade, eu posso considerar como sendo um divergente, né? Então, eu tenho uma integral volumétrica de um divergente. O que significa isso? Significa que eu posso usar teorema de Gauss e eu posso escrever, então, como essa integral volumétrica desse termo vira uma integral de superfície. Que superfície? Na superfície que delimita o volume no qual eu estou integrando. Bom, mas eu estou integrando em todo o espaço, certo? Estou integrando em todo o espaço. Tá? Se eu estou integrando em todo o espaço, evidentemente que só vai dar contribuição. A integral volumétrica só dá contribuição, óbvio, onde o tensor de energia-momento ele não é zero, certo? Mas, em princípio, minha variável de integração, meu domínio de integração aqui, ó, é o espaço inteiro. Se o integrando é zero fora de um certo lugar, o problema é dele. Eu estou integrando no espaço inteiro. Então, o que eu tenho que considerar? Eu tenho que considerar se eu estou integrando o divergente de alguma coisa, né? Eu posso considerar que meu índice vetorial aqui seria o L, tá? O J e o K seriam índices fixos. Então, para cada JK fixo, eu posso considerar que isso aqui é um vetor cujo índice vetorial é o L, certo? Isso aqui vira um divergente. Bom, mas a integral volumétrica de um divergente, pelo teorema de Gauss, é a integral é o fluxo daquela quantidade vetorial através da superfície que delimita o volume, né? Qual é o fluxo de tensor de qualquer coisa que dependa do tensor energia-momento, né, através de na verdade, qualquer superfície que engloba completamente aquela distribuição localizada de energia-momento. Bom, o próprio valor dessa função aqui, né, na superfície onde eu estou calculando esse fluxo é zero, certo? Então, por isso que não contribui, todo esse termo aqui, né, não contribui para essa integral volumétrica. E a única coisa que vai contribuir para a integral volumétrica é esse termo aqui. Tá? E aí, o que eu faço? Agora que eu tenho, né, agora que eu relacionei qual é a transformada, quanto vale a transformada de Fourier da perturbação puramente espacial da métrica, né? Em termos de uma distribuição, né? De um momento de distribuição. Repara que isso daqui, o que é? Eu estou pegando uma função que depende de x', estou ponderando pelas posições x', mas usando duas, multiplicando quadraticamente aqui por posições e fazendo essa integral. Isso aqui em física estatística, né? Em estatística, a gente chama isso aqui de um momento de uma distribuição, né? Quando eu pego uma função, faz a integral dela, dá um momento de ordem zero. Quando eu pego aquela função, que depende de uma variável, pondero pela variável e integro sobre todo o espaço, eu obtenho o momento de ordem 1. Quando eu pego e multiplico quadraticamente pela variável, integro, eu obtenho o momento de ordem 2. Que em física a gente, na verdade, dá outro nome, né? Que é monopolo, termo de monopolo,
termo de dipolo, termo de quadrupolo, isso aqui seria um termo de quadrupolo dessa função aqui, certo? Momento de quadrupolo dessa função aqui, tá? Só para, né, é o termo que se usa. Bom, manipulando isso daqui, desfazendo, né, a transformação, ou voltando para o domínio temporal, a gente obtém essa relação. Lembra que, né, como eu tenho essa multiplicação aqui por ômega quadrado, né, essa é a propriedade transformada de Fourier, né? Uma coisa que está multiplicando por uma certa potência da variável que eu transformei, vira uma derivada de ordem n, certo? Então, de fato, eu posso escrever, quando eu desfaço, né, ou quando eu vou para o domínio temporal, esse ômega quadrado vezes isso daqui vira uma segunda derivada na variável temporal. E por conta de haver esse ômega aqui, isso, eu continuo calculando, evidentemente, no tempo retardado, né? Ou seja, eu calculo essa quantidade num instante que deu tempo para aquela informação chegar aqui onde eu estou calculando a perturbação. Tá? Mas repara que isso daqui, ó, é uma propriedade da fonte, ó. Repara que aqui já não aparece mais aqui distância todo da fonte. Isso aqui é uma característica da fonte. A única coisa que aparece, na verdade, para não dizer que não aparece, né, ao ponto onde eu estou calculando, é só porque eu tenho que calcular essa propriedade da fonte, né, num instante que deu tempo daquela informação percorrer essa distância r e chegar até a gente aqui no ponto x no instante t, certo? Então tem que ter sido emitido num instante anterior, tá? Muito bem. Esse cara aqui, como eu disse, né, agora a gente já voltou para a variável temporal, tá? A gente já voltou para a variável temporal. Esse cara aqui é o que se chama, né, tem esse fator 3 aqui só por convenção, mas esse cara aqui é o que a gente chama de momento de quadrupolo. Do quê? Da distribuição de energia do meu sistema, tá? Por quê? Porque basicamente é a função energia, como ela depende da posição, ponderada quadraticamente pelas próprias posições, pelas componentes, né, do vetor posição. E aí eu tenho, então, um tensor aqui de posto... bom, nesse caso aqui é puramente espacial, né? Mas, em princípio, seria que eu tenho quantas componentes independentes, né? São 6 componentes independentes, certo? Porque é simétrico. Evidentemente que esse objeto aqui, né? Esse momento de quadrupolo, ele é simétrico, porque, basicamente, aqui esse produto aqui ele é simétrico, tá? E eu tenho que tomar a segunda derivada, ó, repara que eu tenho que tomar a segunda derivada e depois calcular no instante. Então, ó, fica assim, né? Que a intensidade da minha perturbação puramente espacial, num dado instante, num dado ponto, é proporcional à segunda taxa de variação do momento de quadrupolo da fonte. Tá? Onde o momento de quadrupolo da fonte, momento de quadrupolo de que quantidade? Da distribuição de energia, e no caso, né, onde você não está considerando que a fonte é relativística, digamos assim, você estaria no regime, então, em que você considera que é o momento de quadrupolo da distribuição de massa. Tá? Só que você tem que calcular quanto que estava sendo a segunda taxa de variação temporal lá no instante passado que deu tempo dessa informação chegar percorrer uma distância r e chegar até agora, chegar, né, no intervalo de tempo t menos t', chegar até o ponto x. Tudo bem? Então, essa é a expressão. Tá? Então, a intensidade da perturbação do campo da métrica num dado ponto, né, que lembra que a gente está aqui considerando a parte que depende do tempo, tá certo? Então, a parte espacial aqui, ela vai ser dada pela segunda taxa de variação do momento de quadrupolo da distribuição de massa ou de energia do meu sistema. Tá? Vamos fazer uma analogia vamos ver, né, comparar com o eletromagnetismo. Tá? Bom, em eletromagnetismo, eu percebi depois, né, que eu mudei a tecla SAP aí de uma transparência para outra na hora que estava escrevendo, peço desculpas. Em eletromagnetismo e em gravidade. Então, vamos comparar o que acontece em cada uma delas. Tá? Bom, em eletromagnetismo, né, existe, como a gente sabe, a lei de conservação da carga elétrica, certo? E o fato de que a carga elétrica ela é conservada significa o quê? Significa que se você pega um sistema de carga isolado, pega um sistema isolado, está muito grande da sua distribuição de carga e essa distribuição de carga ela é concentrada, ela é localizada e você está calculando qual é o campo elétrico qual campo eletromagnético que ela gera muito longe.
Como você está considerando que esse sistema é um sistema que está concentrado, né, que está localizado numa dada região aí, o que quer que aconteça com essa distribuição de carga, a carga total do sistema não vai mudar, certo? Se a carga total do sistema não muda, né, então é aquilo que a gente falou, o monopolo, né, o termo de monopolo, o valor do monopolo de carga é constante. E se isso é constante, então isso não vai poder produzir um campo que varia no tempo, não devido pelo menos à variação de monopolo. Por quê? Porque a carga simplesmente não pode variar, certo? Esse é o motivo pelo qual, por exemplo, se eu pego uma distribuição esférica de carga, distribuição esfericamente simétrica de carga, e eu fico fazendo as cargas, mas eu mudo qual é a cara dessa distribuição como função do raio, né? Isso não vai gerar absolutamente nenhuma mudança no campo eletromagnético, no caso só campo elétrico, né? Fora da distribuição de carga. Por quê? Porque a única coisa que poderia mudar pela simetria esférica é o valor do campo radial, certo? Mas para eu mudar o valor do campo radial, depende do quê? Depende da quantidade de carga pela lei de Gauss, depende da quantidade de carga total que eu tenho englobado por aquela superfície, por uma superfície esférica, no caso. Mas como para um sistema isolado isso aí é conservado, não importa o que esteja acontecendo com a carga lá dentro, né? A simetria esférica aqui é só para garantir que o campo vai manter radial, né? Não importa o que esteja acontecendo com a carga lá dentro, o valor da carga total é conservado, então isso não vai poder mudar o campo elétrico fora e, portanto, não dá uma contribuição de monopolo. Certo? Se eu tenho o campo variando de outras maneiras lá dentro, aí eu vou poder gerar um campo que varia no tempo, tudo bem, mas não que vem da contribuição de variação de monopolo, porque não varia o monopolo, certo? E varia o quê? Né? Bom, então aqui a gente tem o seguinte, né? O fato de que carga é conservada, né, implica que não há radiação eletromagnética de monopolo, porque o termo de monopolo é constante. Tá? Só que não há uma lei análoga para a conservação de densidade de corrente elétrica, por exemplo, certo? Eu posso ter um fio, por exemplo, eu posso ter aqui distribuições de carga que estão mudando o valor das cargas às custas de ter um fio ligando os dois. O que eu tenho que ter é o seguinte, a carga total desse sistema é conservada. Só que o valor da corrente em instantes diferentes pode ter valor diferente. Certo? Um circuito de corrente alternada, por exemplo. A gente sabe que a única imposição é que a carga total é conservada, mas ora a corrente está para um lado, ora a corrente está por outro. Então, como o vetor, né, essa vetor densidade de corrente, não há uma lei de conservação associada à de conservação. Isso aqui não tem nada a ver, cuidado, isso aqui não é, digamos, o análogo da lei dos nós de Kirchhoff, tá certo? Lá, ainda assim, é conservação de carga que é usada, tá certo? Porque um fio pode entrar assim, mas os outros fios podem sair, por exemplo, né, em qualquer direção, e o que você está impondo é conservação de carga, não é conservação de vetor densidade de corrente. Não há, né? Não há nenhuma lei de conservação de densidade de corrente elétrica, tá? Como uma lei de conservação vetorial. E isso permite, então, que embora não haja radiação de monopolo, porque a carga é conservada, eu posso ter radiação de dipolo, porque o primeiro momento da distribuição de carga pode mudar. Por exemplo, essa daqui. Aqui uma carga hora positiva, né? Pega um capacitor, que está carregando e descarregando aí, uma hora a distribuição de carga é positiva numa placa, negativa na outra, e de repente, e o resto só tem corrente, então você pode supor que é neutro, certo? Então, uma hora o momento de dipolo está apontando numa direção, aí, meio período depois do circuito RLC lá, eu tenho um momento de dipolo apontando na outra direção. Então, ou seja, não tem uma conservação. Eu posso ter o dipolo, né, o momento de dipolo da distribuição de carga pode mudar. E isso, então, vai gerar uma radiação. E, portanto, em eletromagnetismo, o termo dominante, né, o primeiro termo que aparece, aí, o termo mais que pode aparecer é radiação de dipolo. Tá? Bom, o que acontece em gravidade? Em gravidade, a gente também tem uma lei análoga à conservação de carga, que é a conservação de massa e energia. Certo? Que é o análogo em gravidade do que a carga seria no eletromagnetismo. E isso também leva, né, a uma lei que a impossibilidade de haver radiação de monopolo também. Tá? Então a gente não tem radiação de monopolo, né, no caso porque aquele meu TMNI localizado lá, não importa o que esteja acontecendo, a energia total dele está sendo conservada
num primeiro, né, pelo menos nessa ordem de perturbação que a gente está considerando aqui, tá? Para gerar a massa dele, né? Nesse limite a gente tem que a massa está sendo conservada, certo? Muito bem. Só que para a gravidade, né, para o tensor energia-momento, tem mais uma coisa, a quantidade, tem uma coisa que é conservada, que é o momento do sistema. E o momento do sistema tem a ver com a distribuição com o primeiro momento da distribuição de massa. Tá? Ou seja, com a ponderação de massa em termos da posição, momento de dipolo, vamos considerar assim, momento de dipolo da distribuição de massa, certo? Então, tanto é que, né, se eu não, no caso do eletromagnetismo, eu posso ter uma carga aqui, né, aquele capacitor que eu falei, né, aquele capacitor uma hora tá com carga positiva aqui, carga negativa aqui, aí pode trocar e aí a carga troca onde estava a carga positiva e a negativa, e isso vai fazer com que o momento de dipolo fique oscilando. No caso de momento, você não pode ter isso. Se eu tenho uma transferência de massa de um lugar para o outro, mas o sistema ele é isolado, o momento total do sistema ele tem que ficar parado. O momento total do sistema tem que ser conservado. E se o momento total do sistema ele é conservado, em particular a posição do centro de massa, por exemplo, não muda, né? Então, o que eu posso ter? O meu sistema, se eu troco uma posição de massa pelo outro, o momento total do sistema está sendo preservado. Então, no fundo, o que eu não estou, né, tendo variação do primeiro momento do primeiro momento de distribuição de massa, tá? Que basicamente é o que vai me dar, né, a posição do centro de massa. No fundo, é a posição do centro de massa vezes a massa total do sistema, certo? E a posição do centro de massa vezes a massa total do sistema não pode ter, né? Se eu pego lá o sistema que está isolado e eu estou no referencial do centro de massa, ele não pode ter uma mudança no que está acontecendo com ele. Então, ou ele estava sempre em movimento estacionário, certo? Ou ele estava parado, certo? Movimento constante ou parado. Então, não há, né, não há como isso roubar a energia do sistema, tá? Então, qual é a consequência disso? A consequência disso é que em gravidade, diferentemente do eletromagnetismo, não há radiação de dipolo, tá? Não há radiação de dipolo. Por quê? Porque a distribuição de massa, o primeiro momento da distribuição de massa de um sistema, ou seja, o dipolo de massa de um sistema isolado, ele é conservado, ele é constante, tá? Então, não é conservado. Então, não há como ter radiação de dipolo. Porém, né, para por aí. Não tem uma lei de conservação não tem uma lei de conservação que está associado com o segundo momento de distribuição de massa. Então, o primeiro tipo de radiação que pode aparecer, em gravidade, né, a contribuição dominante, como não pode ser a de dipolo, vem do termo de momentos superiores, né, que vem, então, o primeiro deles é a radiação de quadrupolo. Tá? Muito bem. O que significa isso? Significa que se eu for olhar em eletromagnetismo, né, e eu for olhar a cara típica, né, isso aqui é uma proporcionalidade só. Qual é a cara típica da solução do campo do vetor aqui espacial, né, ou seja, do potencial vetor eletromagnético aqui, né? Ele decai com 1 sobre R, né? E ele é dado repara que isso aqui sendo densidade de carga elétrica, basicamente, o que é isso aqui? Isso aqui está me medindo qual é o primeiro momento de distribuição, de onde está a carga elétrica, certo? Isso aqui está medindo o primeiro momento. E isso daqui não precisa ser conservado. A integral do ρ precisa ser conservado, mas quando eu pondero pela posição, aqui é um x', tá? Desculpa, pessoal, aqui tem um x', tá? Porque é a variável que eu estou integrando. Tá? Então, tem um x' aqui. O que isso me dá? Isso aqui me dá um momento de dipolo, daquela distribuição de carga, e isso pode variar com o tempo. E quando a gente resolve lá a equação de Maxwell, né, para a produção de onda eletromagnética, nesse regime, no mesmo regime que a gente fez aqui para a gravidade, mas a gente faz para o eletromagnetismo, a gente chega que o campo A, né, ele é produzido pela primeira derivada do momento de dipolo. Tá, da variação, ou seja, pela primeira derivada pela taxa de variação do momento de dipolo. Então, se eu tenho um momento de dipolo, mas ele não varia com o tempo, bom, aí eu não vou conseguir ter radiação nenhuma. Então, eu tenho que ter uma primeira, né, como o capacitor oscilante. Aí, beleza, eu vou ter uma onda eletromagnética produzida, certo?
E a gente viu, no caso de gravidade, a gente chegou na expressão que, na verdade, no caso da gravidade, depende da segunda derivada do momento de quadrupolo. Por que depende da segunda derivada? Bom, porque a primeira derivada pode estar simplesmente relacionada ao fato de que eu tenho um movimento constante da minha massa. Tá? Um movimento constante da minha massa. Então, e isso, evidentemente, que eu posso anular meramente por uma mudança de referencial, certo? Então, não é razoável que isso possa gerar uma onda gravitacional que roube energia do sistema, se num outro referencial não vai ter nada roubando do sistema, porque está com movimento uniforme. Né? Não dá para discernir em relatividade algo que se movimenta com velocidade uniforme de uma coisa que... E lembra que o espaço de fundo é plano, então a gente está naquele espaço de fundo, a gente tem relatividade restrita, né? Então não dá para diferenciar algo que se move com velocidade constante, fisicamente é indistinguível de algo que está parado naquele referencial inercial. Muito bem. Então a gente viu, né, que, ó, vamos voltar aqui. No caso de, bom, deixa eu voltar então. Bom, então essa é a cara típica, né, do campo eletromagnético do potencial vetor gerado, né, por uma distribuição de momentos de polo variável no tempo. E aí, né, que tipicamente quando você tem um campo, como você calcula a densidade de energia, tipicamente, né, tem a ver com a derivada do campo. E de fato, lembra que, né, no caso de densidade de energia eletromagnética, tem a ver com E quadrado e B quadrado. E tanto E quanto B são derivadas do campo A, certo? Quando eu for derivar o campo A, a derivada pode atuar nesse termo, mas aí vai aparecer um termo de 1 sobre R quadrado, e isso vai cair muito rápido, mais rápido que 1 sobre R. E eu também posso ter a derivada atuando nesse termo aqui, que vai fazer com que apareça uma derivada de ordem superior aqui. Tá? Bom, mas basicamente, né, a potência irradiada, então, tem a ver com o quê? Com a derivada do campo, tá? Com a derivada do campo, derivada espacial e temporal. Aqui eu peguei só a derivada espacial, mas em termos de comportamento é o mesmo, tá? Então, a derivada do campo ao quadrado, lembra que é E quadrado, né? Vezes um termo de velocidade, que é a velocidade com que a onda se propaga. Então, eu tenho que pegar a densidade de energia no campo e multiplicar por uma coisa que tem a dimensão típica, tem a ordem de grandeza típica da velocidade de propagação dessa energia mediada por aquele campo, né? Carregada por aquele campo, que no caso é onda eletromagnética, a velocidade da luz igual a 1, certo? Então, aqui não tem, nem vou colocar aqui, porque é 1, é adimensional. E se eu pego essa intensidade, que isso vai me dar uma intensidade, né? Quando eu pego a densidade de energia armazenada no campo, multiplico pela velocidade com que aquela energia pode se mover através do campo, isso me dá uma intensidade, que é energia por tempo por área. Se eu calcular quanto de energia está saindo de uma esfera de raio muito grande, tá certo? Para calcular, então, qual é, né, a potência, a intensidade, a energia por tempo que está sendo emitida por essa fonte, eu tenho que multiplicar por 4πr quadrado, certo? Quando eu faço isso, ó, repare então o que vai aparecer, né? Se eu tomar a derivada disso daqui, um termo vai ficar com 1 sobre r quadrado, esse termo eu vou jogar fora porque ele vai cair muito rápido para r grande, e o termo dominante vai ficar 1 sobre r vezes uma nova derivada desse cara. Como tanto t quanto r aparecem aqui dentro, né, na variável t', aqui vai aparecer uma segunda derivada em t'. Tá? Uma segunda derivada. Então vai ficar um termo de segunda derivada dividido por r. Só que aí, né, eu tenho que calcular, isso aqui vai aparecer ao quadrado na fórmula da densidade de energia. Então vai ficar segunda derivada do P ao quadrado dividido por R quadrado. Quando eu integro isso numa área, né, de tamanho típico a uma distância R da fonte, eu tenho esse 4πr quadrado que vai cancelar o R quadrado que aparecia embaixo, e eu tenho, então, que em termos de ordem de grandeza, repara que isso aqui é uma ordem de grandeza, eu estou desprezando fatores numéricos, isso aqui é só para obter ordem de grandeza, do que a potência radiada depende, tá? O que determina a ordem de grandeza da potência radiada. E aí a gente chega à conclusão que depende da segunda taxa de variação do momento de dipolo ao quadrado, certo? Então eu calculo a segunda taxa de variação do momento de dipolo e elevo ao quadrado. Tudo bem? Ótimo. Muito bem, vamos ver o que acontece com o momento de quadrupolo. Vamos ver o que acontece com a gravidade, certo? Com a gravidade a gente calculou, a gente viu que a intensidade da perturbação da métrica é basicamente é proporcional a G sobre R, né? Aparecia lá, e aparecia a segunda taxa de variação do momento de quadrupolo. Então, repara que aqui aparece a primeira taxa de variação do momento de dipolo, aparece em eletromagnetismo,
Em gravitação aparece a segunda taxa de variação no tempo do momento de quadrupolo, certo? Então é disso que depende a intensidade da onda gravitacional produzida. Bom, eu poderia, né, quem tiver interesse, vai lá tanto no livro do Wald, como em outros livros de relatividade geral, e lá ele argumenta como que a gente pode construir um pseudo-tensor energia-momento para a onda gravitacional, para a gente poder calcular qual é a energia que essa onda gravitacional está carregando e, portanto, está, por conservação de energia, né, nesse espaço de fundo, tem que sair da fonte, do movimento lá do que está acontecendo com a fonte, certo? Muito bem. Mas aqui a gente está interessado em ordem de grandeza, tá? Então eu não vou fazer toda, porque eu tenho que fazer perturbação em teoria, tenho que fazer expansão do meu tensor de Einstein em segunda ordem de teoria de perturbação para ter uma justificativa de qual é o pseudo, né? Para ter uma justificativa, realmente construir qual é o pseudo tensor energia-momento que vai dar uma medida de energia, né? Para minha fonte vai dizer realmente como que essa energia ela é, como que é, quanto de energia está sendo roubado da minha fonte pela radiação eletromagnética. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, toda a mesma análise que eu fiz aqui, tá? Eu tenho que o H barra, ele é, né, o campo gravitacional aqui, que nesse momento agora eu posso considerar como sendo um campo como outro qualquer definido no espaço-tempo de fundo, que no caso é Minkowski, né? Ele é gerado dessa maneira aqui, e se eu quiser calcular a densidade de energia dele, é a mesma coisa que a densidade de energia do campo eletromagnético. Tem a ver com a derivada dele ao quadrado dividido, né? Nesse caso aqui, lembra que aqui, no caso, quando você está usando, aqui eu estou usando unidades no qual o epsilon 0 e o μ0 são 1, né? Que dá C igual a 1 também. Mas lembra que no caso do campo elétrico, né, eu tenho que pegar, no caso, se vocês recuperarem as unidades, a densidade de energia eletromagnética aparece lá aparece um epsilon 0 multiplicando o E quadrado sobre 2, né? O campo elétrico quadrado sobre 2. Esse epsilon 0 ele tem a ver com o inverso da constante de Coulomb, né? A constante de Coulomb, o K que aparece na lei de Coulomb, é 1 sobre 4π epsilon 0. Então, repara que esse epsilon 0 multiplicando, na verdade, ele tem a ver, se você for recuperar os Ks, os epsilon zeros, etc., o K apareceria no denominador, tá? Então, o K apareceria aqui no denominador. Como aqui a gente não está fazendo G igual a 1, né, nessas unidades, diferente dos livros de alguns livros, como o do Wald, por exemplo, que faz G igual a 1, mas nós não estamos fazendo G igual a 1, então, por questões de unidade, se eu for calcular a densidade de energia, vai ser algo que vai obrigatoriamente depender do quê? Vai depender de derivadas do campo, tá? Mas eu vou ter que dividir por aquela constante lá para dar a dimensão correta. Tá? Mas de outra maneira é muito parecido. Ó, é derivada do campo, isso vai me dar uma densidade, dividido por G, que aqui seria dividido por K, me dá uma densidade de energia, multiplicado pela velocidade típica com que essa energia se propaga naquele campo, que é a velocidade da luz. Isso vai me dar uma intensidade, energia por tempo por área, e se eu multiplico por uma área, isso vai me dar qual é a energia por tempo que está saindo de uma certa esfera de raio R1 gigante. Certo? Bom, mas essa energia tem que ter vindo de algum lugar. Então, isso me dá a potência irradiada pela fonte em forma de ondas gravitacionais. Então, repara que aqui já aparece segunda derivada. Quando eu tomar mais uma derivada, vai aparecer terceira derivada. Certo? E como aqui tem um G e aqui está ao quadrado, então vai ficar G quadrado, terceira derivada ao quadrado sobre R quadrado. O G quadrado vai cancelar com esse G que tem aqui, vai sobreviver só um G aqui. O R quadrado cancela com o R quadrado. Então, em termos de ordem de grandeza, a potência irradiada em forma de ondas gravitacionais é dada por G vezes a terceira derivada ao quadrado do momento de quadrupolo. Tá? Aqui eu estou colocando sem índices porque é ordem de grandeza, né? Qualquer que seja o índice aí, não estou realmente, teria que aparecer contrações aqui, mas não importa, tá? Estou pegando aqui só ordens de grandeza, tá? Bom, vamos estimar, né? O que acontece com ordem? Vamos pegar um sistema tipicamente que emite energia eletromagnética e um sistema parecido que emite ondas gravitacionais e vamos ver qual é a escala típica, né, de energia emitida. Tá? Então vamos pegar, por exemplo, um sistema de cargas, né, que é, por exemplo, duas cargas aqui, duas cargas de sinais opostos, tá? Suponha lá que seja uma carga muito maior massa do que a outra, de maneira que uma praticamente fica parada e a outra fica circulando em torno dela. Esse sistema aqui é um sistema, né, o modelo
seria análogo ao modelo atômico, né, do planetário, né, e a gente sabe que seria instável, porque isso aqui tem que emitir desculpa, isso aqui tem que emitir onda eletromagnética. E qual é a ordem de grandeza da onda emitida, da energia emitida, né? A gente pode calcular, tá? Vai dar o quê? É dado por isso daqui. Bom, o momento de dipolo disso daqui tem a ver com o quê, né? Tem a ver com o valor da carga e o valor da distância. L, vai, aqui eu botei R, mas pensa, L é o tamanho típico disso daqui, tá? Então, Q vezes L dá a ordem de grandeza do momento de dipolo, tá? Só que o momento de dipolo, hora ele está apontando numa direção, hora ele está apontando na outra, hora ele está apontando numa direção, hora ele está apontando na outra. Ele está variando. Ele está variando com que escala de tempo? Bom, ele está variando com a escala de tempo dado pelo inverso da velocidade angular daqui, tá certo? Então, se eu for calcular essa taxa de variação, em termos de ordem de grandeza, estou jogando fora qualquer fator numérico adimensional aí da ordem de 1, ou mesmo que eu esteja errando por uma ordem de grandeza, tá? Então, o que rege a ordem de grandeza o que me dá a escala, né, dessa segunda taxa de variação temporal do momento de dipolo desse sistema? É Q vezes L, ou R, tá? Vezes ômega, que seria dividindo pelo período. Tá? Então, Q vezes L vezes ômega me daria a primeira taxa de variação. Como é a segunda taxa de variação que aparece aqui, seria Q vezes L vezes ômega quadrado, certo? Q vezes L vezes ômega quadrado. Só que eu tenho que pegar ainda o quadrado. Então vai ficar Q quadrado, L quadrado, ômega quarta, tá? Que é o que aparece aqui, ó. Aqui eu só juntei ômega e L no mesmo fator, ou seja, eu peguei quantos ômegas eu precisava para juntar com L para dar uma dimensão de velocidade, né? Porque eu lembro que ômega L tem dimensão de velocidade. Por quê? Porque isso aqui, tipicamente, para um sistema não relativístico, isso aqui vai ser muito menor do que 1, certo? Porque as dimensões típicas onde você está tendo movimento dividido pela escala típica de tempo na qual aquele movimento está ocorrendo, se é um sistema não relativístico, isso dá um número muito menor do que 1. Ou muito menor que a velocidade da luz, vamos colocar assim, certo? Muito bem, então tipicamente esse fator aqui é um fator adimensional muito pequeno, e repara que ele está aparecendo a potência quadrada, certo? Bom, vamos ver o que acontece no caso gravitacional análogo a esse. O que eu teria? Eu teria aqui duas massas, por exemplo, certo? Eu não posso ter o que acontecia aqui, né, de eu ter uma massa M parada e a outra massa M girando em torno dela, porque justamente daria daria um termo que, né, está mudando, bom, não estaria preservando a posição do centro de massa, e isso a gente sabe que por conservação de energia momento não pode. Então aqui, se eu tiver massas iguais, só por simplicidade, né, vamos pegar massas iguais aqui. Se as massas não fossem iguais, de qualquer maneira o centro de massa ficaria parado, certo? Mas vamos pegar massas iguais só para ficar mais simples o sistema, tá? Então eu tenho um sistema binário aqui de massas, né? Ambas girando em torno do centro de massa do sistema, com uma velocidade angular típica ômega, digamos, e tamanho típico também L aqui, tá? Vamos ver qual é o que dá a escala da energia, da potência irradiada aqui em forma de ondas gravitacionais desse sistema. Então, o que eu vou ter? De novo, eu posso fazer essa análise. Ó, aqui eu tenho G, tudo bem, mantenho G aqui. Aí eu tenho que ver, cuidado, né? Esse aqui não é carga, esse aqui é momento de quadrupolo de distribuição de massa. Então, qual a ordem típica disso? Bom, a ordem típica disso aqui vai ser o valor da massa, certo? Só que com o valor da massa vezes uma distância quadrada, porque o momento de quadrupolo tem a ver com a integral volumétrica da densidade de massa ponderada pela posição ao quadrado, né? Então é razoável de se esperar que, em termos de ordem de grandeza, o momento de quadrupolo, então em termos de ordem de grandeza, né, eu tenho que o momento de quadrupolo do sistema é da ordem de massa vezes o tamanho típico no qual aquela massa está sendo distribuída ao quadrado. Essa ordem de grandeza é o que dá a escala do momento de quadrupolo de um sistema como esse, tá? Que tem massa típica M e distribuída numa região típica de tamanho L. Vai dar M L quadrado. Muito bem. Só que eu tenho que pegar a terceira taxa de variação disso no tempo. Então, quem dá de novo a escala na qual o momento de quadrupolo está variando é o inverso de ômega, certo? Que é o período do sistema. Então, eu teria que dividir por um t ao cubo aqui, né? De novo, é ordem de grandeza apenas, né? Pelo amor de Deus.
Então, eu teria que aparecer um ômega ao cubo, certo? Um ômega ao cubo. Então, ficaria m, L quadrado, ômega cubo. Só que isso aqui vai aparecer ao quadrado. Então, vai ficar m quadrado, L a quarta, ômega a sexta, certo? E aí tem o G ainda aqui fora. E de novo eu vou fazer como eu fiz aqui. Pega quantos ômegas eu precisar para juntar com L para dar algo que tem dimensão de velocidade, portanto é adimensional nessas unidades em que C igual a 1, certo? E aqui você vê então que esse número, que para um sistema não relativístico, ele é muito pequeno, aparece a potência quarta e não a potência quadrada, como aparecia aqui, certo? Bom, para ficar mais realista, para ficar mais familiar, vamos recuperar as constantes que a gente fez igual a 1 aí, né, ou adimensionais. Vamos recuperá-las para ficar mais fácil da gente fazer estimativas, tá? Então, se eu for recuperar aqui, ó, quais são as constantes que estão faltando aqui, tá? Está faltando a constante de Coulomb, né, que basicamente seria o epsilon zero aqui embaixo, está faltando a constante de Coulomb, assim como aqui aparece a constante de Newton. E aqui, por pura análise dimensional, você vê que você precisa de um C ao cubo para dar a unidade correta. Tá? Então é isso que você tem que fazer. Você tem que ver o que precisa de botar de C lá para dar a dimensão correta de energia por tempo. Tá? E você chega à conclusão que aqui que é um C ao cubo. Já aqui, né, o G já está lá, então eu já não preciso nem me preocupar com ele, mas eu tenho aqui para dar a dimensão correta vai ser um C à quinta. E essa diferença de potência está relacionada com o fato de que aqui é uma radiação de dipolo e a segunda taxa de variação do momento de dipolo, e aqui é uma radiação de quadrupolo e a terceira taxa de variação do momento de quadrupolo. Tá? Tudo bem? Bom, uma coisa interessante que a gente pode fazer é o seguinte: vamos supor que eu tenho um sistema, né, que ele está ligado aqui justamente pela força, pela própria interação eletromagnética entre eles, tá? Então a gente sabe, né, qual é a energia, a escala típica da energia do sistema, da energia total desse sistema, certo? A gente sabe calcular isso daqui. E tem a ver, em termos de ordem de grandeza, é dado por Q quadrado sobre o tamanho típico do sistema, certo? Se eu tenho um sistema com carga Q, né, ou com distribuições de carga características que a carga total, evidentemente, aqui é zero, mas devido à interação de duas partes que têm cargas típicas de módulo Q. E eu coloco elas próximas a uma distância típica de tamanho L, né, a energia desse sistema, e deixa por si só, e vai ter energia cinética, energia potencial, mas a escala de energia do sistema é dada por K, constante de Coulomb, Q quadrado sobre o tamanho do sistema. Tá? Essa é a escala de energia do sistema. Então, se eu pega agora quanto de energia irradia por ciclo, por unidade de período. Tá? Quanto de energia esse sistema está emitindo por período, tá? Por ciclo. E eu divido isso pela energia que eu tenho do meu sistema, né? Eu vou ter essa quantidade aqui, ó, variação de energia por ciclo dividido pela energia total do sistema quando começou o ciclo, tá? E fica facilzinho de se ver, bom, isso aqui evidentemente tem que ser algo adimensional, né? Porque é energia por energia. Então, o quanto de energia que um sistema desses emite por volta aqui, o quanto que isso representa da energia que o sistema tem, é dado por essa expressão simples aqui. Basicamente é dado pela escala de velocidade que se tem, dividido pela velocidade da luz ao cubo. Ou seja, se o sistema for não relativístico, mesmo que ele seja, né, 1% da velocidade da luz ou 10% da velocidade da luz, esse movimento aqui, que é um movimento já bem rápido, tá certo? Mas ainda assim ficaria que por ciclo eu perderia só 1 milésimo da energia que eu tenho. Essa conta, evidentemente, só é válida enquanto a fração que eu estou perdendo de energia é pequena frente à energia total do sistema. Tá? À medida que ele vai perdendo energia, ele vai ficando mais rápido e, portanto, vai irradiando cada vez mais rápido. Aí, evidentemente, que essa estimativa fura. Tá? Então, isso aqui eu posso só usar no regime em isso daqui é pequeno mesmo. Fazendo a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Agora, para a onda gravitacional, a gente chega na potência 5. Tá? A gente chega aqui, o quanto de energia que esse cara perde, né? Esse sistema aqui autogravitante, tá? Cuja energia típica do sistema também vai ser Gm quadrado sobre o tamanho do sistema. Tá? Essa é a escala de energia do sistema. E eu pego aqui quanto de energia que ele irradia num período e divido pela energia do sistema, isso dá um ômega L sobre C a quinta potência. Então você vê que
de fato, né, o quanto de energia que é roubado por onda gravitacional é menos, né? Aqui dá para comparar, né? É difícil comparar isso com isso, porque o K é diferente, o G é diferente, um é unidade de carga, outro é unidade de massa. Então eu até posso comparar, mas eu estaria comparando maçã com banana, certo? Só que aqui não, aqui já é uma coisa mais onde eu estou reescalando tudo para ter o mesmo significado. Então aqui eu estou basicamente mostrando, olha, a fração de energia do sistema que o mundo eletromagnético leva embora é maior, né, do que a fração, pelo menos para sistemas não relativos, para sistemas com baixas velocidades, é maior do que o quanto que em onda gravitacional o meu sistema perde energia. E por um fator de V sobre C ao quadrado, certo? Então é uma supressão considerável aqui para sistemas não relativísticos, o quanto que é emitido de onda gravitacional. E tudo no final se resume ao fato de que aqui não é dipolo, é quadrupolo, e aqui não é... E, portanto, né, até por unidade, até por questões de dimensionalidade, né, aqui teria... Por exemplo, se houvesse radiação de monopolo, tudo que é carga, certo? Ela dependeria da primeira derivada da carga. Tá? Ao quadrado, tudo bem, mas é a primeira derivada da carga. Já se é dipolo, como eu tenho que colocar, né, uma ponderação por x em cima, eu tenho que colocar algo que compensa essa dimensão embaixo, que é um CT. Como C é 1 sobre T, que é a derivada temporal. Tá? Então, se é dipolo, é a segunda derivada. Se é quadrupolo, é a terceira derivada. Se fosse octopolo, seria a quarta derivada. Então, se eu pego um sistema gravitacional que ele é simétrico o suficiente para que o seu momento de quadrupolo não tenha a terceira derivada do seu momento de quadrupolo seja zero, qual é a próxima, qual é a radiação eletromagnética vai depender agora da radiação de octopolo. E aí a radiação de octopolo vai ser suprimida, por quê? Porque aí vai depender da quarta derivada do momento, né, quarta derivada temporal do momento de octopolo. Tá? E cada vez que eu acrescento uma derivada adicional, eu coloco um Czinho lá embaixo, porque vai aparecer um CT. Tá? Como está o quadrado, aparece um C quadrado. Certo? Tudo bem? Então, por isso que aumenta aqui duas potências de V sobre C aqui quando eu vou para radiação de dipolo para radiação de quadrupolo. E sabendo isso, a gente pode estimar algumas coisas. Um exercício que eu quero que vocês façam, que é interessante, é o seguinte. Pega o sistema Terra-Lua. Então, eu tenho a Lua orbitando em torno da Terra, certo? Tudo bem, não são dois corpos com a mesma massa, mas é ordem de grandeza, tá certo? Ordem de grandeza. Tá? Então, vamos pegar aqui um sistema que eu tenho, o sistema Terra-Lua, que está orbitando. Esse sistema é parecido com aquele, de duas massas, uma orbitando em torno do centro de massa comum. A diferença aqui é que as massas não são iguais. Mas ainda assim, tá? Isso aqui você pode considerar que é um sistema que está emitindo uma gravitacional de acordo, né, em termos de ordem de grandeza, dada por aquela expressão. E, portanto, né, com aquela expressão que a gente tem de quanto que esse sistema irradia de energia em forma de onda gravitacional em relação à própria energia típica do sistema, tá? Em relação à própria energia típica do sistema, você, por exemplo, pode calcular o que eu peço aqui, tá? Então eu quero que vocês estimem qual é a ordem de grandeza da variação da distância Terra-Lua, tá? Se você considerar que essa distância ocorresse apenas devido à perda de energia por radiação de onda gravitacional. Bem? Bom, o sistema Terra-Lua muda a sua distância, né, por outras razões, também gravitacionais, mas não emissão de ondas gravitacionais, tá certo? É o acoplamento, na verdade, que se chama entre o movimento de rotação da Terra e a órbita da Lua, tá? E isso faz com que mude ao longo da existência, né, do sistema Terra-Lua, e isso faz com que haja uma mudança que é mensurável, tá? Não é desprezível, é pequena, mas não é desprezível, essa mudança do sistema da órbita da Lua no sistema Terra-Lua. Mas aqui não é para considerar isso, aqui é para considerar meramente qual seria a mudança na distância Terra-Lua se você considerar apenas perda de energia devido à
emissão de onda gravitacional, certo? Bom, evidentemente não preciso nem falar para vocês que vai dar muito pequeno, certo? O quão muito pequeno, eu quero que vocês se surpreendam quando eu fizer a conta. Eu só vou dizer que o óbvio que é muito pequeno, tanto é que a gente não leva em conta esse efeito para realmente explicar qual é a evolução da distância Terra-Lua ao longo da história do sistema Terra-Lua, tá? Não precisa disso. Muito bem. Outro exercício que eu quero é agora vocês fazerem uma engenharia reversa, um pouco ao contrário desse, né? É pegar, impor que eu quero conseguir, eu quero um sistema, qual tem que ser a característica do sistema para eu conseguir, pelo menos ao longo de uma década, medindo, se eu conseguisse medir o período, né, desse movimento Terra-Lua, desse movimento orbital, medindo o período, tá? Não o raio, porque vamos supor que eu sei o período. Então, eu tenho o meu sistema de duas massas tem um certo período. À medida que vai irradiando a onda gravitacional, eles vão orbitando cada vez mais próximos e com isso vai aumentando a velocidade com que eles vão se movendo e isso vai diminuindo o período. Então, à medida que o tempo passa, é razoável que por emissão de onda gravitacional, o meu sistema comece a orbitar um cada vez mais próximo do outro e cada vez mais rápido, portanto, diminua o período, aumente a velocidade angular e diminua o período, certo? Então vamos supor o seguinte, vamos supor que eu estou observando um sistema desses, binário de estrelas, e eu, sei lá, fico observando por anos, tá certo? Vamos pegar uma escala de tempo da ordem de 10 anos, tá? Evidentemente que eu não posso esperar por bilhões de anos, vamos pegar escala de tempo de 10 anos. E eu quero que nesses 10 anos, pelo menos eu tenha conseguido perceber uma mudança nesse período, vamos supor, vou chutar aqui um número da ordem de milissegundos, tá? Então eu quero saber então aqui, né, na verdade eu pergunto aqui, ó, e vamos pegar um sistema de estrelas cuja massa típica das minhas estrelas seja igual à massa do Sol, por exemplo, tá? A massa. Então pega um sistema com um sistema binário cujas estrelas têm da ordem da massa solar, as suas massas da ordem da massa solar, estão orbitando, tal. Eu quero saber o seguinte: qual tem que ser o tamanho típico da órbita desse sistema e do período desse sistema, um está ligado ao outro, tá? Qual é o tamanho típico da órbita e do período desse sistema, para que ao longo de uma década esse período varie pelo menos da ordem de milissegundo, que seria já suficiente, evidentemente, para a gente ter precisão suficiente para medir. Então, ao longo de uma década, o sistema está lá. Ao longo de uma década, isso aqui ficou mais rápido por uma quantidade da ordem de milissegundos. Não estou falando que milissegundo é a ordem de grandeza do período. Também não estou dizendo que eu quero que chegue a um período que seja da ordem de milissegundo. Não. Eu quero que a variação de período, o que era no começo dos 10 anos e o que é depois de 10 anos, a variação no período seja da ordem de milissegundo. E aí eu quero que vocês me estimem para um sistema típico com massa solar, né, com estrelas da órbita da massa solar, qual tem que ser o raio da órbita desse sistema e qual é o período desse sistema para que a gente consiga ter um sistema que satisfaça, que emita ondas gravitacionais suficiente, né, em intensidade suficiente para que a energia roubada do sistema tenha essas características aqui, mude o sistema desse jeito aqui, tudo bem? O interesse desse exercício aqui que eu peço para vocês fazerem é que essa foi a primeira, né, o primeiro indício de ondas gravitacionais que a gente mediu, né, que foi medido, foi justamente através desse processo, desse fenômeno, né, de você ter uma diminuição no período de translação, no período, né, de um sistema binário de estrelas, devido à emissão de onda gravitacional, tá? Então foi um sistema, não foi um sistema tão bonitinho assim, né, de duas massas iguais numa trajetória circular em torno do centro, né, em torno do centro de massa comum. É um sistema um pouco mais complicado, né, mais realista, que foi o seguinte, né, é um é um sistema binário de duas estrelas, uma delas é um pulsar, ou seja, emite faixas de luz aqui que parece um farol, né, que fica girando, que é o que a gente observa, nossa linha de visão, né, a partir dos dados foi medido que nossa linha de visão era mais ou menos essa daqui, né, para lá,
tá? Então, periodicamente, esse facho de luz passa de uma maneira que a gente consegue, que aponta próximo à nossa direção, o suficiente para a gente conseguir ver esse pulso de luz vindo, né? E é um sistema, então, de duas estrelas, uma delas tem a massa de 1,44 massa solar, o outro 1,39 massas solares, né? Ambas são estrelas de nêutrons, uma delas é um pulsar, a outra é meramente uma estrela de nêutrons que... e aqui estão as características desse sistema, né? Então, tem um período orbital da ordem de algumas horas, certo? Uma órbita extremamente elíptica, mas cujo semi-eixo maior aí é da ordem de 10 a nona, né? 10 a sexta quilômetros, né? Então, esse sistema ele foi descoberto em 1973, né, por dois astrônomos, Russell e Taylor, e eles começaram a usar então esse sistema, né, para medir o quanto, né, prever, usando relatividade geral e as características desse sistema, prever quanto de ondas gravitacionais eles deveriam emitir, ou quanto de energia em forma de ondas gravitacionais esse sistema estaria emitindo, né? E, embora você não conseguisse ver as ondas gravitacionais, né, ou mesmo detectá-las aqui na Terra, essas ondas gravitacionais, meio fazer qual seria o efeito dessa perda de energia no próprio sistema, que acabaria acarretando numa mudança nos parâmetros do sistema, na sua órbita, no seu tempo de órbita, ou seja, no período do sistema, no tamanho da órbita, né, tudo isso. Então, afeta o tamanho da órbita. E eles usaram a relatividade geral para prever qual seria, em particular, a mudança no período desse sistema e contrapor com isso a observações, né? E o resultado é esse aqui, tá? Então, lá, né, os primeiros dados medidos lá em 75, né, por volta de 75, 1975, foi descoberto em 1973, esse pulsar. E aí, né, onde foi medido seus parâmetros e tudo, e se começou aí a computar, né, a medir qual era de quanto o seu período estava variando. Então, aqui nessa direção está sendo medido o acumulado, né, da mudança do período acumulado, né? Então, aqui no começo das observações, evidentemente, começa como sendo o acumulado é zero, e à medida que o tempo vai passando, o período vai ficando menor, então, ou seja, vai acumulando uma variação negativa para o período, tá certo? E repara que está variando cada vez mais rápido, né? Aqui está a passagem dos anos, né? Então, por exemplo, em 10 anos aqui, variou da ordem de 5 segundos, né? O exercício lá pedia para vocês estimarem qual teria que ser as características de um sistema bastante simétrico, né, que emite menos ondas gravitacionais, então seria, né, perderia menos. Esse caso aqui perderia mais, né, ou essas características, pelo menos, né, que fazem com que a órbita seja elíptica, faz com que a perda seja mais eficiente em forma de ondas gravitacionais, porque ela dá uma variação maior para o momento de quadrupolo. Tá? Mas ainda assim, né, você precisa, e você aí a mudança, você tem uma mudança pequena ao longo dos anos, só que acumulando dados por um tempo suficiente, né, você consegue medir da ordem de segundos, né, num período de horas, da ordem de horas, você consegue medir, aí foi, né, medido uma variação no período da ordem de alguns segundos ao longo dos anos. Então, essa foi a primeira evidência concreta da existência de ondas gravitacionais. Não é considerado aí é uma questão meio que, né, de jogo talvez a ser discutida, mas não é considerado uma medição, né, uma observação direta de ondas gravitacionais. O que está sendo observado aqui é o efeito que supostamente essas ondas gravitacionais, se elas existirem e estiverem sendo emitidas por esse sistema, qual o efeito que elas têm sobre o sistema, certo? Então, é uma evidência forte em favor da existência de ondas gravitacionais. Por quê? Porque assumindo a existência delas e usando a relatividade geral para prever qual seria o efeito, né, qual seria a retroação desse efeito de emissão sobre o sistema, bate exatamente com o que deveria ser. Então, se ondas gravitacionais não existissem, bom, alguma outra coisa ia ter que simular exatamente a mesma perda de energia. Não sendo ondas gravitacionais, seria muito estranho. Então, isso aqui era uma evidência. A partir de então, né, desde que essas medidas foram feitas, já, né,
acho não conheço, eu não conheço pessoalmente ninguém que duvidava da existência de ondas gravitacionais, porque isso aqui era um indício muito forte. Tanto que em 93, né, esse foi o Prêmio Nobel de Física, né, para o Hulse e para o Taylor. Eles ganharam o Prêmio Nobel de Física em 1993, né? Curiosamente, tem um gap aqui de observação nos próximos anos, e aí voltou aqui a se ter dados nessa curva, né? Até aqui, pelo menos até 2007, pouco antes de 2007, nós temos dados aqui, mas mostrando que realmente, né, há um acordo muito bom entre a teoria e a observação, supondo a existência de ondas gravitacionais. E, portanto, as pessoas já acreditavam que ondas gravitacionais existiam. Mas, evidentemente, faltava o quê? Né? Faltava detectar as ondas gravitacionais por um aparato aqui na Terra, certo? Então, há uma discussão, né, se realmente há uma grande diferença, porque isso aqui também poderia se considerar que é um efeito da onda gravitacional e, portanto, seria uma medição da onda gravitacional. Mas, assim, é um jogo de palavras. O fato é o seguinte, né, na década de 80 foi bolado, foi pensado um experimento para se medir as ondas gravitacionais aqui na Terra, elas chegando aqui na Terra, certo? E para isso, evidentemente, a gente tem que saber qual o efeito que as ondas gravitacionais provocam, né, em partículas testes, né, à medida que elas passam, que é o que a gente vai, então, ver na próxima aula. Tá? Então, essa aula aqui, que é de produção de ondas gravitacionais, esteve no centro, né, desse Prêmio Nobel de 1993, evidente com fórmula, não só uma estimativa de ordem de grandeza, porque para você conseguir fitar esse dado, para você poder, né, medir realmente, você tem que usar todos esses parâmetros aqui, tá? Então você não pode só fazer aquela estimativa de ordem de grandeza, né, que eu fiz ali, mas é ilustrativo, né? Então, de um sistema que certamente é relativístico, né? São estrelas de nêutrons aqui passando uma velocidade muito grande uma pela outra quando elas se aproximam. E esse, então, foi o primeiro indício muito forte em favor das ondas gravitacionais, que só faltava serem detectadas aqui na Terra, e foi isso, né, que foi conseguido em 2015, no final de 2015, quando o detector LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, o LIGO, ele detectou, então, finalmente ondas gravitacionais vindas de um sistema de dois buracos negros se fundindo, né, que aí emite uma onda gravitacional muito mais intensa do que essa daqui. A gente conseguiu finalmente detectar as ondas gravitacionais aqui. Mas isso daqui muitos já consideravam como evidência forte o suficiente, com razão, né, devido a essa predição aqui, de que as ondas gravitacionais de fato existem. Muito bem. Então, isso encerra essa aula, né, de produção de ondas gravitacionais e, como eu disse, o que está faltando então agora é o efeito, né, verificar qual o efeito que essas ondas gravitacionais têm na matéria à medida que atravessa a matéria, ou, né, em partículas testes, porque esse foi o método que foi usado para se detectar, da maneira que se chama detecção direta, né, dessas ondas gravitacionais pelo LIGO, né, o Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, uma colaboração do LIGO e com o Virgo, que fica na Itália, mas a detecção foi feita no LIGO nos Estados Unidos, nos dois interferômetros que tem nos Estados Unidos, certo? Então, isso a gente deixa para a próxima aula, ver o efeito das ondas gravitacionais sobre partículas testes, que é o princípio de observação chamado direta de ondas gravitacionais. Obrigado, pessoal. Até a próxima.